Oi, todo mundo. Aqui é César, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre títulos de crédito, vai continuar falando, né, sobre títulos de crédito. Especialmente a gente vai falar sobre letra de câmbio. E aqui eu vou fazer um parênteses. A aula passada a gente terminou de ver atos cambiários, né? E hoje a gente vai começar a ver os títulos em espécie. A gente estava vendo a parte abstrata, né, classificação e etc. Mas agora vai ver os títulos em espécie. Eu vou gravar esse vídeo sobre letra de câmbio. E os outros eu vou gravar sobre os outros títulos, né? Provavelmente eu vou juntar aí nota promissória e duplicata no mesmo título, mas eu achei melhor dividir os vídeos por assunto, por título. Então, se esse vídeo ficar mais curto, não se preocupe, não, o complemento tá na, o complemento que eu digo, o outro título tá em outro vídeo, e aí a soma deles, né, vai ser o que viria a ser a aula de hoje. E aí, vamos começar então. Como eu falei, a gente estava vendo, né, nas aulas anteriores, princípios, classificação e começou a ver atos cambiários dos títulos de crédito, obviamente. Os atos cambiários a gente viu é, aval, protesto e endosso. Falei um bocado, né, sobre todos eles, os tipos de endosso, a finalidade do endosso e depois a gente viu aval, né? Os tipos de aval também, a finalidade da aval, a característica é, de pedir a outorga conjugal, né? Para você ser avalista, para você ter o aval. Você não, você dá o aval. E depois a gente viu o protesto. Aí eu expliquei as hipóteses sobre a qual o protesto deve acontecer, né? Nas quais o protesto deve acontecer, que é aquela não pagamento, não devolução e falta de aceite do título. A gente vai ver o que é aceite hoje, que a gente vai falar de letra de câmbio, aí na letra de câmbio tem o aceite. Nessas hipóteses, você vai lá e protesta o título em cartório e o cartório lá faz o seu procedimento e tal. Mas uma das grandes funções do protesto é você poder cobrar dos co-obrigados, ou seja, dos outros endossantes que existirem porventura no título. Isso é muito importante. Já que eu estou falando de protesto, eu vou falar um detalhe aqui que eu não falei a aula passada, que a aula passada foi a primeira semana de estresse, né? Porque todo mundo ficou isolado, não sei o quê. Então, existia um período, tanto meu quanto de vocês, de adaptação. Aí, esse ponto é o seguinte: o protesto, para os títulos de crédito, ele é necessário para cobrar dos co-obrigados, dos endossantes. Beleza. Mas em outras instâncias do direito empresarial, o protesto é necessário como um outro requisito, como eu falei, para outras situações. Por exemplo, se eu for querer pedir a falência do empresário com base na impontualidade injustificada, eu tenho que protestar o meu crédito. Obviamente tem mais detalhes, mas vocês vão ver isso em falência. Só estou adiantando aqui para dizer que o protesto ele também pode ser necessário para outros atos em outras áreas do direito empresarial. Tá aí. Beleza. Então, passado aí atos cambiários, a gente vai ver agora os títulos em espécie. Vale dizer que os atos cambiários se aplicam para todos os títulos. Ou seja, a gente vai ver aqui letra de câmbio, nota promissória, duplicata e cheque. Todos esses títulos, sobre todos esses títulos se aplicam os atos cambiários. Então, o que eu quero dizer é, carreguem esse conhecimento para os títulos também que a gente vai ver. Porque eu vou falar da letra de câmbio especialmente, mas saibam que sobre ela também vai incidir os atos cambiários. Beleza. Então, vamos seguir. Vamos começar. Letra de câmbio. Quando é que surgiu a letra de câmbio, né? Eu já contei essa história para vocês na primeira aula, que ainda foi presencial, mas vamos relembrar essa aí. Imagine antigamente na época do que existia as cidades-estados na Europa. E na Itália, especialmente, né? é, Tinha essas cidades-estados, ou seja, cada cidade era independente, tinha autonomia. Muitas vezes essas cidades tinham seu próprio exército, tinha sua própria moeda. E aí, como eu falei, era independente.
Imagina você agora, empresário, que naquela época era comerciante. Você, empresário, né, queria fazer negócios numa cidade. Você ia nessa cidade, levava seu dinheiro, seus bens e tal, negociava, pá, 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 e depois ia para outra cidade também fazer negócio. Aí você pegava seus bens, pegava seu dinheiro, viajava, ia para outra cidade, transformava o dinheiro, negociava. Aí pronto, já viu, né? Isso era o. Como é que chama? Isso era o que os empresários, os comerciantes tinham que ficar fazendo. Ficar trocando dinheiro e, mais importante ainda, tinham que ficar levando todo o dinheiro e os bens que fossem ser negociados. E aí tem a insegurança, tem o risco, fora o trabalho todinho. O que aconteceu então? Na Itália, né, no período italiano, se a gente for ver lá a origem dos títulos de crédito, né, tem os períodos, aí foi no período italiano. Aconteceu o seguinte, você ia no banco, você é empresário, né, comerciante, você ia no banco, pá, colocava lá seu dinheiro, o banqueiro, né, passava um título para você, dizendo para o outro banqueiro da outra cidade lhe dar o equivalente na moeda respectiva. Então agora, em vez de você ficar viajando com um montão de dinheiro e tal, você ficava viajando só com papel, que era o título. E aí surgiu a letra de câmbio. Eu gosto de contar essa história porque dá pra gente visualizar, né, a necessidade e suprir essa necessidade. Então foi assim que surgiu a letra de câmbio, como um título de crédito, né, uma ordem de pagamento, porque o banqueiro mandava o outro pagar a mim, se fosse o comerciante. Essa é a origem da letra de câmbio. E aí a letra de câmbio, né, passou-se os séculos, passou-se os anos e foi incorporada no mundo e no Brasil, obviamente. Então, no Brasil existe a letra de câmbio e existem as regras para, obviamente, para emissão e circulação da letra de câmbio. Com isso, vocês deem uma olhada na lei uniforme. Vocês podem botar no Google lei uniforme, letra de câmbio, que acha sem problema. O Código Civil ele trata também sobre títulos de crédito, mas o próprio código diz que, havendo lei específica, se aplica essa lei específica, que nesse caso existe, é a lei uniforme. É uma lei antiga, mas ainda está em vigor. Dê uma olhada nessa lei, porque a redação dos artigos que caem nas provas são dessa lei. Então é bom vocês se acostumarem e tal. Então dê lá uma olhada. Eu coloco lei uniforme, letra de câmbio, acha sem problema nenhum. Essa lei também vale para nota promissória. Mas vamos lá. É... Aí, para eu emitir uma letra, agora vamos chegar na atualidade, né? Para a gente investigar como é que a gente vai emitir a letra de câmbio e fazer ela circular. Então, atualmente, para eu emitir uma letra de câmbio, eu tenho que preencher alguns requisitos. Eu tenho que preencher alguns itens de formalidade para que essa lei seja emitida, essa letra de câmbio seja emitida. A gente sempre vai ter que indicar o tipo de título que a gente está emitindo. Nesse caso aqui é letra de câmbio. Você pode indicar através do nome letra. Você coloca em cima lá, na letra de câmbio, letra. Isso é a cláusula cambiária. Ela serve para todo mundo saber qual o título que está sendo emitido. Porque, obviamente, cada título tem o seu regime e tem as normas respectivas. Então, assim, a gente já sabe quais são as normas que vão ser aplicadas para o título em questão. Tá aí. Então, a gente coloca letra. Essa é a primeira exigência. Depois, a gente tem que colocar uma obrigação, que é o mandato puro e simples. O mandado puro e simples, que indica qual obrigação vai ter que ser cumprida. Eu já adianto aqui, essa obrigação não pode ser condicionada. Você se lembra a condição, que é um evento, uma subordinação a um evento futuro e incerto. Não pode ter condição nenhuma para, como é que chama, para a letra de câmbio. Também não pode haver, como é que chama, uma condição, seja suspensiva ou resolutiva. Eu só estou
chovendo no molhado, mas é só para deixar claro. Não pode ser nem condição suspensiva nem resolutiva. Vocês sabem o que é isso? Em obrigações, vocês relembraram isso. Relembraram não, né? Vocês viram isso em detalhes. Beleza, então mandado puro e simples para que o título seja cumprido. Beleza. Depois eu tenho que indicar quem vai pagar o título. Parênteses agora, relembrando classificação dos títulos de crédito e aplicando essa classificação para a letra de câmbio. Quando a gente viu ordem de pagamento, a gente viu que aparecem três figuras na ordem de pagamento: o sacador, o sacado e o tomador. O sacador é quem emite o título. O sacado é quem paga o título. E o tomador, obviamente, é quem recebe, né? Quem é beneficiado. Aqui a gente está falando, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Consequentemente, essas três figuras vão aparecer: o sacador, o sacado e o tomador. Fazendo a junção agora, quando eu emito um título, eu estou indicando lá uma obrigação para ser cumprida. Mas essa obrigação vai ser cumprida por um terceiro. É uma ordem de pagamento. Quem é esse terceiro? O sacado. Nesses três aqui é o do meio, é o sacado. Então eu tenho que colocar o nome do sacado no título. Falei já a cláusula cambiária, a obrigação e agora o nome do sacado, ou seja, o nome de quem vai pagar. A lei ela enumera agora uma série de itens que tem que estar lá presente no título. Eu tenho que indicar quem vai pagar, quem vai receber, onde o título vai ser pago, a data em que o título vai ser pago e a assinatura, obviamente, de quem emitiu. Isso tudo a lei aponta como exigência. Mas agora eu vou abrir um outro parênteses e dar um recado que isso é importante, que isso de vez em quando cai em prova e tem... É um fato que está lá previsto em lei e também previsto pelo próprio STF, que ajuda a vida de vocês. Imagina que eu emiti o título, eu indiquei a obrigação, indiquei o sacado, mas eu não coloquei data de pagamento, não coloquei muitos detalhes. Tem duas opções aqui. A primeira opção é que a lei permite, a lei e o STF, isso já é batido, não tem nem mais o que questionar, permite que, caso haja uma lacuna, alguma informação que não esteja preenchida, é possível que essa informação seja preenchida até o momento de que você vai cobrar o título. Então, até antes de cobrar o título, eu posso preencher qualquer lacuna que esteja faltando. Imagina que está faltando uma data, eu coloco lá, não tem problema. Eu coloco que o título está endereçado a mim, também não tem problema. Isso aí a lei permite e o STF também, né, é condizente com esse posicionamento. Qualquer informação que estiver faltando é possível ser preenchida até o momento de você apresentar o título, né, de você ir lá cobrar. Indo para a parte prática, é uma dica, né, uma observação, é que o seguinte, realmente a gente pode preencher tudinho lá. Se estiver faltando alguma coisa, a gente vai lá e preenche. No entanto, se você não tiver a assinatura do sacador, é complicado você conseguir de novo, né? Porque o cara assinou e foi-se embora. Então, é só esse detalhe, mas até isso é possível ser preenchido depois. Obviamente, você vai ter que chegar neles e, ó, meu irmão, tu não assinasse, assina agora e acaba assina. Beleza. Mas, enfim, é só para prática isso. Então, preenchendo isso aí, tranquilo, você pode ir lá cobrar. Mas agora vamos pensar agora em outra situação. É que o título não teve o tomador. Ou seja, o tomador não foi indicado, aquele que vai receber não foi indicado lá no título de crédito. E aí, como é que faz? No caso da letra de câmbio, se não houver tomador, então ela não tem um destinatário específico, ela não é nominal. Se ela não é nominal, ela é ao portador.
como a gente também viu nas classificações. E aí a letra de câmbio pode circular através da tradição, porque eu posso ficar transferindo a letra sem nem sequer endossar, porque eu posso lá só passar a posse e, consequentemente, a propriedade da letra de câmbio. Mas é possível sim você colocar lá, né, preencher essa lacuna. Então, detalhe, a letra pode ser emitida em branco. E aí ela será ao portador. Beleza. Desses itens que estão lá, devem ser lá preenchidos, existe um outro, não é um outro, mas existe uma circunstância que a gente vai ter que observar, que é o aceite. Vejam só o seguinte, vamos imaginar um cenário. Eu vou aqui fazer um exemplo, vamos elaborar esse cenário. João, eu tô devendo a João, sei lá, não, ao contrário, vamos inverter. João tá me devendo R$ 5.000. Então, João, ele tem que me pagar R$ 5.000. Pronto, aqui é João, tem que pagar R$ 5.000. Mas agora, eu tô devendo a Francisco. Então, eu tenho que pagar R$ 5.000 a Francisco. Aí, em vez de ter essa, como é que chama, essa triangulação, eu faço o seguinte, Francisco, olha, eu tô para receber de João R$ 5.000. Em vez dele me pagar, ele vai te pagar. Aí eu faço uma letra de câmbio e dou para Francisco. Então, na letra de câmbio, eu coloco João pague para Francisco. Tá lá. Então, quem é o devedor da letra? E eu assino, obviamente. Quem é o devedor da letra? É João. João é quem vai fazer o pagamento. Essa é a obrigação principal. Nesse caso aqui está até nominal o título. Ele vai pagar a Francisco. Mas agora pense o seguinte. Eu é quem estava devendo a Francisco. Eu sou quem conhece Francisco. Francisco não conhece João. E menos ainda, João não viu eu passando essa letra para Francisco. Moral da história, João não sabe que eu fiz essa letra, né, essa transação aqui com Francisco. Então, se João não sabe, ele não está vinculado ao título, porque ele não sabe. Então, seria até, sei lá, uma manobra aí que eu fizesse isso para não sei o que, fala aí com o João. Não, não pode. A lei estaria até presumindo atos de João que ele não teria nem conhecimento. Então, como João não está sabendo que ele está vinculado a esse título, e ele de fato não está, ele precisa realizar um ato. Um ato que aí vai vincular ele ao título, que através desse ato ele sim fica vinculado ao título. Que ato é esse? É o aceite. Através do aceite, o devedor, o sacado, ele se torna vinculado ao título, à obrigação que está lá presente no título. Antes disso, o sacado não está vinculado à obrigação presente no título. E como é que acontece o aceite? Nesse caso aqui, é Francisco, que é ele que está com o título. Ele vai para João e apresenta o título a João. João olha o título, concorda, né? Obviamente, ele não é, tô devendo a César, vou pagar a você. Aí ele dá o aceito, ele só colocar aceito ou aceitamos. Entendeu? Pronto, só basta fazer isso. E aí tá pronto, tá feito o aceite. Então, uma consequência do aceite é tornar vinculado ao título o sacado. Falar de outro jeito, tornar o sacado vinculado ao título. Pronto. Beleza. Mas agora vamos destrinchar mais o aceite. Primeiro, imagina agora João deu o aceite. Mas depois ele se arrependeu. Meu irmão, esse negócio não tá me cheirando bem. Eu não quero aceitar esse título mais não. Aí a pergunta é, então ele pode retirar o aceite que ele deu? A resposta é não. Na letra de câmbio, o aceite é irretratável. O que ele poderia ter feito é se recusado a aceitar. Que esse é o outro ponto que eu vou falar agora, né? Ele pode sim se recusar a aceitar o título. E aí surgem aí algumas consequências. Mas eu quero dizer que o título, na letra de câmbio, o título não, desculpa, o aceite na letra de câmbio, ele é facultativo. Eu posso ou não aceitar, mas ele é irretratável.
Então, eu não posso me retratar depois. Ah, não, me arrependi de ter aceitado. Não, tá aqui, já tá aceitado. Beleza. Então, eu falei já do aceito, quando há aceitação, e falei da característica que você não pode voltar atrás. Mas agora eu vou falar da outra hipótese, que é eu me recusar a aceitar. No caso aqui, seria João se recusar a aceitar. Ele pode sim. Imagina ele ver o título e diz, não estou devendo nada a César não. Não aceito. E agora, Francisco fica como? Na letra de câmbio, como ela é uma ordem de pagamento, eu, como sacador, assinei o título. Eu tenho que datar e assinar o título. Uma vez que eu fiz isso, eu me vinculei ao título. O devedor principal é João, de acordo com a obrigação que eu escrevi lá. Mas eu me vinculei ao título. Então, havendo recusa de João, eu vou me tornar obrigado. Vou me tornar agora aqui o devedor, vou poder ser cobrado. Então, acontece isso. Havendo a recusa do aceite, você vai poder ir lá cobrar do sacador. Existe isso aí. Então, na recusa de pagamento também, você pode cobrar do sacador. O sacador termina sendo um co-obrigado, mas aí ele só vai poder ser cobrado depois de haver ou recusa ou não pagamento do devedor principal, né? Que nesse caso aqui é João. Beleza. Mas agora tem outra situação. Eu estou falando de aceite. Eu acredito que pouca gente circulou com título de crédito e menos ainda talvez tenha usado o aceite ou experienciado o aceite e tal. Então, mas vamos pensar a seguinte situação. Francisco está com título. O título ele vence somente em maio. Mas é aquela situação. Poxa, eu vou ficar até maio sem saber se João vai aceitar o título. Tá entendendo? Porque quando a gente não se utiliza de título de crédito, a gente imagina cobrar uma coisa, a gente vai lá cobrar no dia, tipo assim, ó, paga agora. Aí o cabo vai lá e paga e pronto, ou seja, de uma forma bem direta e bem objetiva. Mas não, o título de crédito, né, tem mais transações aí envolvidas. E pode ter até muito mais dinheiro envolvido. Assim, os valores do título de crédito não são limitados e tal. Então, é, você, para se tranquilizar, nesse caso, no exemplo da gente, Francisco, para se tranquilizar, ele vai logo atrás de João e chega para João e apresenta o título. Lembrem-se, o título só vai vencer em maio, mas Francisco já foi lá apresentar a João para ele dar o aceite. Pode sim. Na verdade, eu até aconselho, se vocês tiverem um título, uma ordem de pagamento que permita aí haver o aceite. Porque assim você já vincula João à obrigação. Porque até então João não está sabendo. Então, assim, dessa forma você já vincula o sacado para o título. Então, beleza, já foi Francisco apresentar a João o título de crédito. E ele foi lá e deu o aceite. Beleza, então tá tranquilo. Mas agora outra situação. Já foi João, ou desculpa, já foi Francisco apresentar a João o título de crédito. E, e João se recusou a dar o aceite. Agora analisa a situação. Pronto, Francisco agora já sabe que João não vai pagar. Porque João já disse que não aceita. Então, imagina agora Francisco ficar olhando o título, ficar esperando até maio para poder fazer alguma coisa, já sabendo que não vai ter pagamento nem nada. Prevendo isso, a lei diz o seguinte: havendo recusa no aceite, o título vence instantaneamente. Ou seja, quando João se recusar a fazer o aceite, Francisco pode ir direto atrás de mim para cobrar de mim o título. Tá aí. Então, havendo a recusa do aceite, há o vencimento do título, o vencimento antecipado do título. Tá aí. Essa é uma consequência para a recusa do aceite. Outra consequência, que aí eu vou fazer o link da aula passada, é que, havendo a recusa do aceite, você pode protestar o título. A falta de aceite é também motivo para protesto. Então, você pode, além de vencer automaticamente, né, antecipadamente, você pode ir direto também no cartório, protestar o título e cobrar dos endossantes que estejam lá presentes no título. Essa também é outra medida que você pode tomar.
Então tá aí, a gente já viu duas coisas para falta de aceite. Parênteses agora. Parênteses não, né? Continuando agora, que eu vou aprofundar mais ainda a parte do aceite. O aceite ele pode ser parcial. Então, no caso aqui, João, ele pode aceitar parcialmente o título. E aí ele pode aceitar parcialmente em dois sentidos. Um, ele pode modificar o valor, né? E outro, ele pode modificar a data de pagamento. Havendo o aceite parcial, seja em qualquer dessas duas modalidades que eu acabei de falar, o título também vence antecipadamente. E aí você pode cobrar sim do sacador o, o que o título tá lá, né? Só um detalhe. Aquele aceite que muda não, assim, restringe o valor a ser pago, ou seja, João aí aceita, em vez de pagar 5 mil, ele vai pagar 3 mil. Ele obviamente tem que escrever isso aí. Isso é o aceite limitativo. E o aceite que ele muda a data do pagamento, por exemplo, ele é o aceite modificativo. Isso é só para vocês virem esses nomes, vocês também só saberem, né, do que está falando. São os dois aceites parciais e são aceites que vão modificar ou o valor ou a data. E vence automaticamente também o título. Você pode cobrar do sacador. Beleza. Então aqui aceite, a gente tem essas características. O aceite se aplica sim para a letra de câmbio, mas já vou adiantar. Não vai ter aceite para nota promissória. Por isso que eu não elenquei ele como um ato cambiário, se bem que eu fico até meio assim. No entanto, nota promissória a gente vai ver outra aula e aí eu vou destrinchar mais o que seria as características dela. Beleza. Então, a gente está falando da letra de câmbio. Aí eu entrei agora no aceite, né? Porque era preciso falar sobre ele, obviamente, e é bom para todo mundo ter noção do que seria o aceite. Vamos falar do vencimento da letra. A letra ela já pode incluir uma data de vencimento, mas ela também pode não incluir nada. Aí, obviamente, vai ser a letra à vista. A letra sem data de vencimento, o nome já está dizendo, é letra à vista. Eu posso cobrar a qualquer momento. Uma vez que não tem a data, então, qualquer momento eu posso cobrar. Letra à vista e letra com data certa. A letra com data certa, o nome também já está dizendo, eu vou poder cobrar naquela data. Ou seja, antes da data não vai vencer o título, só a partir daquela data. Duas espécies de vencimento a gente acabou de ver. Letra com data certa e letra à vista. Agora vamos ver mais duas. Uma é a chamada letra a certo termo da vista. Letra a certo termo da vista. Vou destrinchar o que seria isso aqui. Vista, nesse caso aqui, o que está mencionado, é como se fosse o aceite. Termo, vocês sabem que é um período, né? É um evento futuro e certo. Então, aqui tem um período específico que vai ser contado. Vai ser contado a partir de qual? Da vista, que nesse caso aqui é o aceite. Então, vai haver um termo após o aceite. Passado esse termo, então o título vence. Por exemplo, um exemplo bem prático que eu botei lá no slide também. Sei lá, eu coloco no título que ele vai vencer 3 meses após o aceite. Pronto. Então o título tem data certa para vencer? Não. Por quê? Porque tudo depende do aceite. Então, 3 meses após haver o aceite, então o título vai vencer. Isso é a letra a certo termo da vista. O próximo agora é letra a certo termo da data. Nesse caso aqui, o termo que vai ser contado, o período que vai ser contado, ele começa a ser contado da data de emissão. Então, eu coloco um prazo
e só depois desse prazo é que o título ele vai começar, né, a produzir seus efeitos e tal. Então eu coloco aqui 3 meses após a emissão. Então, só 3 meses após a emissão é que o título vai poder ser, como é que chama, vai produzir seus efeitos e etc e tal. Tá aí. A gente viu aqui 4 espécies de vencimento. Mas agora só uma curiosidade, talvez, que vocês estejam aí. Porque eu tenho. Todos esses prevêem praticamente uma data de vencimento. Data certa, já tem a data específica. Certo termo da vista também, você, depois da vista, dá para saber quando é que vence. E certo termo da data, você também sabe quando é que vence. Mas e quando o título ele é à vista? Que não tem dizendo prazo nenhum, então ele vai ficar aí circulando eternamente? A resposta é não. A lei prevê que o título à vista ele vence 1 ano após a emissão. A data de emissão sempre vai estar lá. Caso não esteja, você preenche, mas sempre vai ter que estar lá, para você também levar em consideração para contagem do prazo de vencimento, caso o título ele seja à vista. Beleza, tá aqui o vencimento do título. Agora vamos pensar o seguinte: e se acontecer o vencimento? O que é que eu posso fazer? Obviamente você pode cobrar o título. E se houver. Aí pronto, cobrando o título, o cara vai lá, paga, tranquilo. Essa é a parte boa, essa é a parte que tá tudo tranquilo. Mas agora vamos ver um outro detalhe. E se o sacado se recusar a pagar? Se o sacado se recusar a pagar, você pode protestar. A gente já viu que pode cobrar do sacador, mas vamos pensar agora no protesto para cobrar dos endossantes. Então você pode ir lá cobrar do. Cobrar não, desculpa, protestar primeiro. O prazo para protesto são 2 dias após a recusa do aceite. Então não durmam no ponto. Se vocês tiverem para protestar, são 2 dias após a recusa do aceite, caso de recusa. Se for com relação a prazo de pagamento, é 2 dias após o prazo de pagamento. Enfim, cada situação vai obedecer lá o prazo, mas são 2 dias após o ocorrido aí para que o protesto aconteça. Então fiquem alertas, não demorem muito tempo para protestar não. Porque não, passando esse prazo você não vai poder cobrar dos endossantes. E aí é um bocado de gente que você poderia conseguir colocar lá para poder receber o valor do título. Pronto, meus caros, isso aí foi letra de câmbio, incluindo aí o aceite, né? Que aí foi uma parte grande, mas foi boa para a gente ver. E depois eu vou gravar outro vídeo falando nota promissória e duplicata. Então, um abraço a todo mundo. Até logo.